Mas, pastor, a gente falando em relação ao casal se comunicar, né, pro ato sexual. Sim. O que a gente vê muito é muitos casais que não sabem a posição que a mulher gosta, o jeito que a mulher gosta e vice-versa. Mas a mulher veja, não sabe o Joel, jeito que o homem também gosta. tem muita crendice e tem muita mitologia, até mesmo na posição sexual. Por exemplo, o catolicismo romano não permitia que nas posições sexuais a mulher ficasse em cima. Você sabe por quê? Por quê? Porque ela nunca pode estar em controle, ela tem que estar submissa ao homem. Então, as relações sexuais, quando eram feitas terça e quarta, era só na posição do homem em cima. Era uma posição. Só. Era só isso aí. Graças a Deus, eu sou brasileiro. Você queria viver na Europa medieval? Então, o evangélico brasileiro, pela sua grande maioria ter vindo do catolicismo, algumas coisas que o evangélico brasileiro traz do catolicismo, a questão sexual é uma delas. Dentre outras. Mas o papo que a gente está levando é nessa área. A questão sexual entra também no tabu. Quando a Bíblia... o que a Bíblia proíbe? O adultério. Do resto, meu amigo, use do jeito que você quiser. Desde que o casal se satisfaça, sintam-se bem e sintam-se felizes com a relação sexual que eles estão tendo. A única coisa que a Bíblia proíbe é o adultério. De resto, fica à vontade. Pastor, então em relação ao oral, a Bíblia não tem nada que proíbe. O corpo humano... Veja bem, Joel, preste atenção. Quando Deus criou o corpo humano, ele criou o corpo humano, na hora de fazer os atos sexuais, Deus disse assim, vem cá, capeta, termina o resto. Os órgãos sexuais, as zonas erógenas, foi Deus quem criou. As tensões nervosas, onde você toca numa mulher, onde uma mulher toca num homem, por exemplo, você dá um beijo no pescoço de uma mulher dá um beijo no pescoço do homem, arrepia do couro cabeludo até o dedão do pé. Isso foi coisa do diabo? Não, isso é coisa de Deus. O corpo humano é de Deus. Todas as zonas erógenas foi Deus quem criou. Só uma parte voltando, claro, eu estou falando dentro de uma relação sexual heterossexual. A única coisa que a Bíblia proíbe é o adultério, mas claro que nós estamos falando dentro da relação heterossexual. Sim. As relações homossexuais é completamente proibidas por Deus. Em alguns textos chama-se abominação, porque homem com homem, mulher com mulher não é o propósito de Deus, não é o propósito da natureza. Ponto, só quero esclarecer isso aí. Então, em relação ao sexo oral... Não, em relação ao sexo oral, o sexo oral fica dentro daquilo que se chama preliminares do ato. Porque o coito é só o clímax. O coito é só o clímax. Não se chega só penetrando. É necessário que o casal namore. Dentre o namoro antes do coito, tem as preliminares. Agora, claro que vai de cada casal, cada homem, cada mulher, e vai também da higiene, né? Principalmente a higiene. Porque se o sujeito não se limpa direito, misericórdia. Principalmente. Tanto o homem quanto a mulher. Claro, né? Então, mas é isso aí. Mas o assunto era masturbação, né? Então, se o homem ou a mulher tiver nesse momento, não precisa ficar preocupado se está pecando. Claro que não. Agora, o que nós precisamos fazer, João, como cristãos, é, por exemplo, a igreja ter palestras educativas sobre isso para jovens. Eu falo assim, quando eu vou palestrar para casais e a organização fala que o tema é sexualidade, eu falo bem assim, eu tenho palestra para maiores de 16, maiores de 18 e maiores de 21. Qual que você quer? Eu quero as maiores de 21. Porque as palestras para jovens de 16 e 18 é importante. Você leva uma instrução bíblica, uma instrução da área da biologia, porque isso aí você não precisa ser profissional, qualquer estudante de biologia pode saber como é que funciona o corpo humano. Então, Bíblia e teologia, você dá orientação para os jovens.
E é importante, e uma orientação rasgada para os casais. Para quê? Para você proteger o rebanho dele mesmo. Não é proteger o rebanho do externo, é proteger o rebanho dentre eles mesmos. Porque casais criam muitos fantasmas e tabus entre si, acabam tendo relações sexuais frustradas e abrem portas para o quê? O adultério. Pastor, sexo anal. Esse é polêmico porque envolve saúde também, né? Aham. E envolve, às vezes, mais a vontade do homem do que da mulher. Certo. Né? Lógico, tem mulher que provavelmente deve ter vontade também, mas a gente Sim. está falando no geral. Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião, ela deve ser o que diz a medicina, o que diz a psicologia e o que diz a Bíblia. Ninguém tem... Na verdade, Joel, você sabia que ninguém tem opinião própria? Porque toda opinião que a gente tem é de fora. A gente só aprendeu a falar porque alguém ensinou a gente, né? Então, todas as opiniões, elas têm que ser baseadas naquilo que você estuda, lê e escuta. Do ponto de vista da medicina, o que os médicos dizem? Os médicos dizem o seguinte: pode fazer sexo anal? Pode. Mas tem uns imprevistos aí. Ok? Pode fazer sexo anal? Pode. Mas tem uns imprevistos. Qual? Aí é o problema da questão da fissura anal, aí tem uma série de situações. O ânus não tem lubrificação, etc, etc. Ah, mas o casal quer fazer. Então, tome os devidos cuidados. Então, dentro do ponto de vista da medicina, eles dizem, pode, mas não recomendo. Entendi. Dentro da questão da psicologia, aí vai a questão da fantasia. Na maioria das vezes do homem. Sim. E algumas mulheres também, mas é menor em comparação. E a Bíblia? A Bíblia não fala nada. Essa é a questão. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de relações sexuais. Mas ela não fala de posição, ela não fala de preliminares, não fala de sexo oral e não fala de sexo anal. Agora, eu devo fazer sexo anal? Depende. Procure o seu médico. Eu posso dizer, é pecado fazer sexo anal? Eu não posso dizer isso, porque a Bíblia não fala. Onde está escrito na Bíblia? Não existe. Não existe. Então, se o casal entende que é pecado, não faça então. Se a mulher tem algum problema de fissura anal, não faça. Sim. Ah, mas eu quero experimentar. Então você experimente. Mas experimente com a mente livre, com um corpo que está preparado para isso, com todos os instrumentos necessários e ponto. Ah, não gostei, não faz mais. Ah, eu me senti mal porque eu acho que eu pequei. Não faz mais. Agora, eu não posso chegar aqui e dizer, Joel, é pecado sexo anal. Você vai me falar, onde está na Bíblia? Eu vou falar o que para você? Ok? Entendi. Então, você perguntou qual a minha opinião. A minha opinião ela é da medicina, da psicologia e da Bíblia. Agora, a medicina já disse. Pode fazer, mas evite. E se fizer, tem que ser assim. Ponto. A psicologia vai da fantasia da pessoa, se ela vai se sentir bem ou não. E da questão da Bíblia é isso. A Bíblia não fala, mas se você quiser experimentar dentro daquilo que os médicos dizem que deve ser feito, se não tiver nenhuma culpa, se não tiver nenhuma sensação de pecado, ou se gostou, eu gostei, mas eu não quero praticar só de vez em quando. Bom, tudo bem. Ponto. Então, tem certas coisas que a gente cria, né? Então, Joel, eu estou sendo honesto para você. Muito honesto para você. Como as pessoas me perguntaram bem assim, é pecado um cristão fazer tatuagem? Onde está escrito na Bíblia que não pode? Bom, a Bíblia tem outros textos que orientam para... Por exemplo, um texto que eu gosto de usar muito é todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, sexo anal é pecado? Depende. Se você entender que não convém, como um todo da Escritura, então você pega toda a Escritura, aí você pega toda da Escritura, e você pega toda da sociedade, e você pensa, convém isso que eu quero fazer? Convém. Então tá bom.